Vamos lá, senhores. Vamos fingir que eu nunca desapareci por uma semana ou um pouco mais do que isso e falar de Champions, até porque semana de Champions e por mais que eu estivesse todo esse tempo sem falar por aqui, sem aparecer em vídeo, óbvio que eu estou acompanhando e já me preparando para essa maravilha que está vindo. Amanhã nós já temos Liverpool e Inter de Milão e Bayern em Salzburg, como vocês já sabem, os jogos da volta. A gente vai falar um pouquinho dos 4 jogos aqui, do que eu espero, do que imagino que a gente possa esperar dessas partidas. E vamos começar um a um para não embaralhar, como sempre, como vocês já estão acostumados. Falando primeiro de Liverpool e Inter, um dos dois principais jogos que nós teremos, né? O primeiro jogo foi 2 a 0 na Itália, ou seja, o Liverpool tem uma grande vantagem, vai jogar em Anfield, todo o peso que aquele estádio tem, como joga bem o time do Klopp ali, e como se não bastasse, o time do Klopp que joga muito bem em todo lugar. Tem feito uma temporada absurda para mim, como vocês já sabem. É um dos favoritos ao título dessa Champions na temporada. O time do Klopp está simplesmente voando. O Luiz Dias entrou muito bem a nova contratação, inclusive passando na frente de alguns jogadores e sendo titular em algumas partidas de Premier League nas últimas rodadas. Diogo Jota sempre sendo uma boa opção. O Firmino entrando bem quando é chamado e o Klopp mostrando o quanto gosta dele. É um time completo, é um time perfeito que não tem nenhum problema de lesão momentâneo e mais seguro em relação a isso do que foi na última temporada, que fez muita falta, como o Van Dijk, por exemplo, nessa temporada bem. Um time sólido, um time forte, eficaz, ofensivo, que cria muito e que faz muito. Então, obviamente, é uma barreira para o time do Inter de Milão, que apesar de ser organizado, ter feito uma boa temporada na Série A Team, buscando e brigando pelo título ali com o Milan, com o Napoli, vai sofrer. Fez uma partida digna, principalmente o primeiro tempo no jogo de ida, mas acabou sofrendo os gols. O Liverpool martelou até que achou, e a Inter saiu com um prejuízo bem grande, que é muito difícil de reverter. É possível? Óbvio que é, mas eu vejo o Liverpool passando ainda e vencendo esse segundo jogo. Partindo para Bayern Salzburg, jogo também de amanhã. A surpresa Salzburg, né, que eu esperava uma goleada no jogo de ida, e o Salzburg segurou um empate com o Bayern de Munique. Agora venceu, levou, quem vencer leva. Cara, é difícil de imaginar, mesmo depois do Salzburg empatando de 1 a 1 em casa, é difícil de imaginar o Bayern não se classificando, ainda mais contra o Salzburg. Porque o Bayern é um time muito ofensivo, que cria demais um volume intenso, feroz em casa. Os caras sabem o que fazem, estão com o time completo, mas isso também não foi possível de bater o Salzburg na ida. E lembrando que o Bayern, inclusive, vem de um empate na Bundesliga. Empatou com o Bayer Leverkusen, acredito, em 1 a 1. Tá sem o Neuer, mais uma vez jogando sem o Neuer se machucou, teve uma cirurgia, né, ainda continua afastado. Então, é possível, mas seria imensamente surpreendente se o Salzburg tirasse o Bayern de Munique nas oitavas de final. É um confronto desnivelado, são times organizados taticamente. O Salzburg, como eu falei lá no vídeo de prévia, era um time organizado, mas ainda assim eu achava que o Bayern iria golear. Porém, a organização do Salzburg se mostrou passível de incomodar. É um time que sabe o que fazer com a bola, gosta de atacar, oferece espaços, ele oferece. O Bayern atacou e pecou muito na finalização do primeiro jogo. O Salzburg ataca e permite ser atacado. Vamos ver se vai ter a mesma sorte nesse segundo jogo. Eu vou ficar com o de praxe e o favorito, ficar do lado do favorito, apostando no Bayern de Munique se classificando. Jogos da quarta-feira, Sporting, na verdade Manchester City e Sporting, primeiro jogo fora de casa, 5 a 0 para o City. E não vejo outro resultado que não a vitória contundente dos ingleses novamente. Jogando em casa, no Etihad Stadium, vindo de uma goleada por 4 a 1 contra o Manchester United, que inclusive foi um passeio, que eu queria até ter feito um vídeo, mas eu vacilei. Me perdoem, quem sabe no próximo. Que não é difícil de aparecer, é só eles se enfrentarem de novo nessa temporada. E, bom, um City, um volume de jogo intenso, que coloca o adversário contra a sua própria defesa, incomoda, aperta, não permite o adversário jogar. É assim que o City joga e é assim que o City não deixa o seu adversário ter paz. É muito difícil jogar contra o City porque eles te incomodam o tempo inteiro. Eles te pressionam, eles vão pra cima e te sufocam até você não resistir mais. E vai 1, vai 2, 3, 4, 5, como foi contra o Sporting. Inclusive, time completo, Mahrez vivendo um grande momento, artilheiro do City na temporada, De Bruyne voltando bem. Passou um tempo complicado na última temporada, mas nessa está se resolvendo melhor em campo. Então, muito difícil pro Sporting, acredito em nova vitória tranquila do time de Guardiola.
E no último jogo, Real Madrid, na verdade Paris Saint-Germain e Real Madrid. Primeiro jogo, não, Real Madrid e Paris Saint-Germain. O primeiro jogo foi na França, 1-0 aquele gol decisivo do Mbappé. Agora o Real joga em casa, buscando o que é possível. O Real vem de uma vitória, por exemplo, por 4-1 no Campeonato Espanhol contra a Real Sociedade, virada, mostrando um futebol intenso e aproveitando a chance que criava. E o PSG tropeçando aqui e ali na Ligue 1, com o destaque de que o Mbappé sentiu uma possível lesão no treino dessa segunda-feira. Essas imagens rodaram aí pelo mundo. O Gueye entra por cima com a sola da chuteira no pé dele. Se é um pouco mais para cima, eu apostaria que o Mbappé não jogaria. Mas acho que pela intensidade da entrada, pela forma como foi, acho que vai dar tempo do Mbappé estar disponível assim para esse jogo quarta. Seria um grande desfalque para o PSG se não jogasse. Se ele não jogasse, será um grande desfalque, né? Mas ainda assim, com ambos os times completos, cara, é difícil pelo que o Real apresentou naquele primeiro jogo. Foi um massacre do PSG. O PSG não deixou o Real Madrid jogar e o Real Madrid nem tentou sair das cordas. Foi pressionado o tempo inteiro, foi porrada, porrada, porrada. Se o PSG entrar com aquele mesmo ritmo e com aquela mesma estratégia, acho que vai ser algo parecido. Talvez um pouco mais defensivo e buscando mais o contra-ataque, porém, tendo o Mbappé, é muito preciso e traz muito rendimento jogar no contra-ataque em velocidade. O Real vai sofrer. O Real vai sofrer com as costas do Carvajal. O Real vai sofrer do outro lado com a falta do Mendy. Mendy e Casemiro estão suspensos. Kroos pode não jogar do lado do Real Madrid, sentindo ainda uma lesão. O Valverde está voltando de gripe, não jogou no final de semana. Um Real cheio de problemas contra um PSG que encontrou um jeito de jogar contra o Real Madrid. Pode causar ainda mais dano jogando no contra-ataque em velocidade, porque o Real precisa do resultado, então caminho difícil para o Real. Porém, joga com um Santiago Bernabéu lotado. A gente sabe o quanto o Real Madrid é identificado com a Champions, mas só isso não ganha jogo. Vai precisar mostrar mais do que mostrou e mostrar uma melhor ainda para o que foi no final de semana. Precisa jogar mais até do que jogou contra a Real Sociedade. No geral, difícil de arriscar um palpite. Eu não confio muito na classificação do Real Madrid, para falar a verdade, mas vou ficar bem em cima do muro nessa. Deixa aí para vocês comentarem quem passa, Real ou PSG. No geral, finalizando mais um vídeo, muito obrigado por estar aqui. Perdão pela demora. E acompanhem, a gente vai ser mais regular essa semana. Valeu, tamo junto, tchau.